Olá, conversaremos agora sobre a projeção de fluxo de caixa, agora discutindo o fluxo de caixa sob o olhar do sócio. Tradicionalmente, no processo de avaliação de decisão financeira de longo prazo, no processo de avaliação de investimentos, nós avaliamos o fluxo de caixa livre, que seria aquele liberado pelos ativos, pelos investimentos, para todos os seus financiadores. Mas se de repente a ênfase está sob a perspectiva do sócio, quer dizer, do dono do negócio, precisamos, então, sobre o fluxo de caixa livre, fazer as considerações das movimentações das dívidas, quer dizer, recebimentos, amortizações, juros, benefício fiscal, obtendo, então, essa que seria a visão do sócio. Nessa nossa aula, temos dois objetivos: entender o fluxo de caixa do sócio e, a partir daí, compreender os ajustes necessários sobre o fluxo de caixa livre para poder obter, então, esse que seria o fluxo de caixa do sócio. De outras conversas, nós acabamos verificando que, em linhas gerais, o processo de avaliação de investimentos ele é marcado por três grandes etapas. Numa primeira etapa, nós vamos tentar entender os impactos associados aos ativos ou investimentos. Em linhas gerais, esses impactos são mensurados a partir da construção, da projeção do fluxo de caixa livre, aquele fluxo que estaria associado aos ativos para todos os seus financiadores. No segundo momento, temos a necessidade de entender o impacto associado aí às decisões de financiamento. E num terceiro momento, aí a necessidade então de comparar, quer dizer, de colocar aí numa balança, quer dizer, os impactos de ativos, impactos de passivos, e tomar a decisão sobre se essa decisão cria ou não valor. Nessa visão, quando nós entendemos toda a capacidade de movimentação de caixa a partir dos ativos para todos os financiadores, estamos considerando o fluxo de caixa livre. Mas se de repente temos a necessidade de entender exclusivamente a visão do sócio, aí precisaríamos excluir a parcela associada à movimentação das obrigações para a partir daí ter esse que seria o fluxo de caixa do sócio. Se a visão do sócio é enfatizada, vamos precisar considerar e movimentar os impactos das dívidas, seja o recebimento da dívida, o pagamento, a amortização da dívida, mas também os efeitos associados a juros e eventuais benefícios fiscais. Nesse caso, temos duas diferentes formas para construir as projeções. Tradicionalmente, a projeção que fazemos é a projeção do fluxo de caixa livre, analisando o impacto das movimentações de caixa associadas aos ativos ou investimentos. Mas, se desejamos enfatizar a visão do sócio sob a ótica do capital próprio, dos recursos próprios, então, desse fluxo de caixa livre, fazemos as movimentações das dívidas, sejam recebimentos, pagamentos, juros, com a eventual consideração de benefícios fiscais. E quando fazemos isso, aí obtemos aquele que é chamado de fluxo de caixa do sócio, quer dizer, fluxo de caixa sob o olhar do dono. De um exemplo anterior, conversado aí por nós em outra ocasião, aí nós vimos o caso da projeção do fluxo de caixa livre de uma empresa chamada de bilirrubina. Nesse fluxo de caixa, a empresa estaria investindo 170 no ano zero, recuperando 350 no primeiro ano, 550 no segundo ano e 900 no terceiro ano. Aqui a gente tem, na verdade, a visão do investimento inicial, dos fluxos incrementais e desse valor 50, que seria o valor residual. O que representa isso aqui? O fluxo de caixa livre, o fluxo de caixa que estaria liberado pelos ativos. Então, se desejamos partir do fluxo de caixa livre para, a partir daí, tentar entender o fluxo de caixa sobre o olhar do sócio, o que é que vamos precisar considerar? A movimentação das dívidas. E aí, nesse caso, vamos então considerar que essa operação, no valor total de 170, foi bancada por 100 de dívida. Então, a operação fez uma captação de 100, recebeu 100 de dívida.
Logo, se o investimento total foi de 170 e captamos 100 de dívida, os sócios, os recursos próprios, precisaram colocar 170, que seria a diferença. E esses 100 de dívidas foram amortizados da seguinte forma: pagamos 60 das dívidas, devolvemos aos credores no final do ano 1, amortizamos 20 no final do ano 2 e amortizamos outros 20 no final do ano 3. Ora, e nesse caso, além de considerar a movimentação das dívidas, precisamos considerar também a figura dos juros. Qual é a peculiaridade associada à consideração dos juros? A legislação brasileira pressupõe que as empresas elas podem ser tributadas de duas formas. Sobre lucro real, quando ela considera receitas, subtrai os gastos aceitos aí pela receita e obtém seu lucro real e tributa esse lucro real, ou sobre lucro presumido, quando a legislação aceita que a empresa presuma um percentual pré-estabelecido das suas receitas, das suas vendas como lucro e tribute isso daí. Quando a empresa é tributada por lucro presumido, a despesa, o reconhecimento de uma despesa não tem a capacidade de reduzir a base tributável. Daí, nesse caso, o imposto de renda ele é calculado, quer dizer, os tributos sobre renda, imposto de renda e contribuição social, aqui representado de forma simples pelo imposto de renda, ele é simplesmente o produto das alíquotas vezes multiplicado pelo lucro presumido, quer dizer, como se fosse um percentual da receita. Nessa situação, não existe, então, nenhum benefício fiscal associado à figura das despesas. Na outra modalidade de tributação sobre lucro real, a presença de despesa reduz a base tributável. Logo, a gente precisa considerar, juntamente com o juro, que é uma despesa financeira, é um consumo daquele período associado aí ao que eu devo ao meu credor, reduzindo a base tributável. É como se uma parte do juro que eu pago retorne sob a forma de benefício fiscal. Então, nessa primeira situação, supondo que a empresa é tributada por lucro presumido, não existe benefício fiscal, daí vamos imaginar juros de 10% ao ano. Como ela captou 100, 10% de 100 dá 10, ela pagaria 10 no final do primeiro ano. Como ao longo do primeiro ano ela amortizou 60, então captou 100 e amortizou 60, estaria devendo 40 entre o ano 1 e o ano 2. Logo, 10% de 40 implicaria o pagamento de juros de 4 no ano 2. Como amortizou 20, quer dizer, se eu captei 100, amortizei 60, amortizei 20, eu estaria devendo 20 entre o ano 2 e o ano 3. 10% de 20 estaria dando o valor de 2 de juros aí no ano 3. Então, esse juro representa o quê? Uma despesa. Isso aí é um consumo temporal associado ao uso que eu optei por fazer do capital de terceiros, o dinheiro do credor. Se a empresa é tributada por lucro presumido, não tem benefício fiscal associado ao juro. Daí, nesse caso, não existe benefício fiscal em nenhum dos anos. Logo, quem vai ser o fluxo de caixa do sócio? Simplesmente o fluxo de caixa livre ajustado à movimentação de dívidas e juros. Daí eu teria um fluxo de caixa sob o olhar do sócio de 70 no ano 0, com a recuperação de 280 no ano 1, 526 no ano 2 e 878 no ano 3. Mas se vamos adiante e vamos entender a empresa tributada por lucro real, a empresa tributada por lucro real é aquela que é obrigada a apresentar para a Receita Federal suas receitas, suas vendas, seus gastos aceitos pelo fisco e a partir daí obtém um lucro real. Esse lucro real é então tributável. Então, nesse caso de uma empresa tributada por lucro real, o reconhecimento de uma despesa reduz a base tributável. Nessas situações, então, o juro representa a despesa financeira. Essa despesa financeira é dedutível aí dos tributos sobre renda. E aí, nessa situação, o benefício fiscal precisa ser considerado nessa análise do efeito dos juros, já que o efeito que de fato nos interessa é o efeito dos juros líquidos de benefício fiscal. Então, nessa situação, o que é que a gente precisaria fazer? Quer dizer, esse fluxo de caixa livre, para se converter no fluxo de caixa do sócio, ele considera movimentações de dívidas, subtração de juros ou despesas financeiras, o estorno daquela parcela aí associada ao benefício fiscal dos juros, o que só vale
numa operação tributada por lucro real. A partir daí eu teria o fluxo de caixa do sócio. No exemplo didático simplificado, então imagine a situação de uma empresa financiada integralmente por capitais próprios, quer dizer, por patrimônio líquido, que é aquele capital que pertence ao sócio, e que aqui eu estou chamando de puro PL. Quer dizer, o que é essa empresa? Uma empresa que não tem dívidas. Então vamos imaginar que essa empresa tenha um lucro antes dos juros e dos tributos sobre renda, um LAGIR, da ordem de 400. Como não tem dívidas, ela não tem juro. Logo, o seu resultado antes do imposto de renda seria de 400. Considerando aí a figura dos tributos sobre renda, com alíquota de 30%, aí eu teria, na verdade, tributos sobre renda da ordem de 120 e chegaria no resultado líquido da ordem de 280. Note que essa visão não é uma visão apenas do operacional. O operacional estaria aqui. Nessa visão, eu já estou incorporando também o efeito dos juros e um eventual benefício fiscal mediante a redução da base tributável, quer dizer, do LAIO, que seria o equivalente ao lucro real, pelo meio da presença do juro. Agora, imagine que essa mesma operação fosse financiada na modalidade meio a meio. O que quer dizer meio a meio? Metade dos investimentos são bancados por capitais de terceiros. Aí, nesse caso, eu teria um lucro antes dos juros do imposto de renda da ordem de 400, quer dizer, o resultado da operação, que independe do financiamento. Eu teria, então, juros associados aí ao financiamento que eu peguei da ordem de 50. Chegaria no resultado antes dos tributos sobre renda da ordem de 350. Ora, e se eu considero 30% do imposto de renda, aí 30% incidindo sobre 350 daria o valor de 105. E eu chegaria no resultado líquido de 245. E aí um efeito curioso vai ocorrer. Por quê? Como é que na primeira situação eu paguei 120 de imposto e na segunda situação eu paguei apenas 105? E a explicação é simples. Você está tendo uma economia fiscal da ordem de 15 pelo fato de estar reconhecendo uma despesa, a despesa financeira dos juros, antes de apurar a base tributável. Então, quando eu faço isso, o que é que eu acabo descobrindo? Que existe um benefício fiscal que eu me aproprio. Ora, isso então quer dizer que esse desembolso aparente vai implicar num desembolso efetivo menor, porque se antes eu teria um resultado, um lucro líquido de 280, ele foi reduzido para 245, a minha perda aqui foi de apenas 35. Por que a perda foi de apenas 35, apesar de eu ter pago 50 de juros? Porque eu gerei esse benefício fiscal da ordem de 15, e esse benefício fiscal precisa ser apropriadamente incorporado. Ora, o que é que isso então quer dizer? Que na projeção do fluxo de caixa do sócio a partir do fluxo de caixa livre, eu preciso também considerar o benefício fiscal. Nesse benefício fiscal, então eu tenho exatamente essa perspectiva de entender justamente isso. Quer dizer, quando eu vou considerar isso daí, eu tenho, na verdade, a necessidade de entender esses efeitos. Quer dizer, sob a ótica do fluxo de caixa livre de 400, eu poderia ter, então, a necessidade de entender a subtração dos juros, mas também o estorno do benefício fiscal e, a partir daí, chegar no fluxo de caixa do sócio da ordem de 365. Se voltamos ao exemplo da bilirrubina, aí nesse exemplo da bilirrubina, então teríamos esse fluxo de caixa livre, e aí se vamos converter no olhar do sócio, no fluxo de caixa do sócio, aí vamos considerar movimentação das dívidas, vamos considerar que se tributada por lucro real a 30%, aí teremos o efeito do benefício fiscal. Então, nesse caso, considerando os juros, agora, nessa situação, já que a empresa seria optante do lucro real, teríamos então que fazer o estorno do benefício fiscal, somar 30%
dos valores aí associados aos juros. Então, 30% de 10 é 3, 30% de 4 é 1,20, 30% de 2 é 6. Então, quando fazemos isso, pelo fato de ser optante lucro real, teríamos um fluxo de caixa ajustado, o fluxo de caixa do sócio ajustado e maior. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos para essa nossa conversa, que aí envolveria, entender o fluxo de caixa sob o olhar do sócio, compreender os ajustes necessários sobre o fluxo de caixa livre. Bons estudos!